Ezequiel 37, verso 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Gente, muito tempo antes, quando o povo de Israel ainda peregrinava pelo deserto, Deus lhes avisou. Deus disse: cuidado, para que depois que vocês tiverem entrado na terra que eu lhes prometi, depois que vocês tiverem alcançado vitória sobre os inimigos, cuidado para que vocês e seus descendentes não se esqueçam de mim, não se corrompam indo atrás de outros deuses, porque precisamente por esse motivo, por eles adorarem outros deuses, por eles terem ídolos, etc., que eu os expulso da minha presença. E aí, mais adiante, ainda no deserto, o Senhor volta a alertá-los dizendo: olha, preste atenção no que eu vou avisar para vocês. O tempo vai passar, vocês entrarão na terra, e lá, um dia, vocês se esquecerão de mim, e vocês seguirão aqueles ídolos detestáveis, daquelas nações pagãs, que eu expulsei da minha presença, exatamente por ela ter se corrompido, indo atrás de outros deuses e de outros ídolos. Eles então entram na terra prometida, e a palavra do Senhor se cumpre. O povo se esquece do Senhor, segue outros deuses, e durante um longo período, Deus levanta profetas e lhes ordena aos profetas: avisem a Israel que se arrependam do seu pecado de idolatria, senão eu lhes entregarei nas mãos dos seus inimigos, porque foi precisamente por isso que eu os expulsei da minha presença. E aí chegamos na visão de Ezequiel. O profeta está diante de um exército derrotado. Aquele exército falhou, aquele exército não cumpriu a sua missão, não levou a ordem do seu rei adiante e acabou destruído. Por que isso aconteceu? Salmo 78 diz: o povo de Israel, eles o irritaram com seus altares idólatras, com seus ídolos lhes provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Gente, Israel esqueceu o Senhor, deixou o Senhor, foi atrás de outros deuses, seguiu ídolos feitos por mãos humanas, e aconteceu o que o Senhor havia previsto. Talvez nessa altura do campeonato você esteja pensando aí: gente, acho que o Henrique se enganou. Alguém pode avisar para ele que hoje é aniversário da igreja e que ele está falando para uma igreja protestante? Mas observe o seguinte: o que diz o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Ora, nós lemos os mandamentos, passamos direto para os mandamentos a seguir, porque no primeiro mandamento nós entendemos que isso não tem nada a ver com a gente. Afinal de contas, nossas igrejas não têm imagens, nós não acendemos vela. Para nós, idolatria é algo que não nos diz respeito. Vejam, nem mesmo uma simples cruz, sem aquele Jesus pregado nela, uma cruz vazia, que identificaria a própria vitória de Jesus sobre a morte, nem isso existe aqui dentro. Mas espera aí, para quem Deus deu os 10 mandamentos? Ora, foi para o povo de Israel. Para quem Deus deu os 10 mandamentos? Foi para o seu povo. Mas nós não nos ajoelhamos diante de nenhum ídolo feito de barro, ferro ou gesso. É verdade, nossas mãos nunca fizeram um ídolo, pelo menos não depois que nos convertemos a Jesus. Nossas mãos nunca fizeram.
mas o nosso coração é uma fábrica deles. Eu quero afirmar para vocês o seguinte: os piores ídolos não são esses que nós fazemos com as nossas mãos, porque eles são toscos e fáceis da gente ver. Os piores ídolos, aqueles que nos causam a maior devastidão no nosso coração, o maior estrago no nosso coração, são aqueles que são construídos dentro de nós. Gente, se amamos as coisas dessa vida, por mais abençoadas que elas sejam, pode ser a nossa família, pode ser nosso cônjuge, pode ser nosso filho, pode ser o nosso ministério, mais do que a Deus, você não tenha dúvida, estamos diante de um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Esse processo de despojamento, em que nós vamos retirando o Senhor do trono do nosso coração, e um outro ídolo esquisito, um outro Deus vai tomando posse dele. Às vezes é um processo lento, quase imperceptível. Às vezes esse processo é mais acelerado. Mas muitas vezes esse processo começa no nosso coração, não nos damos conta, a coisa vai passando. Nós percebemos o efeito lá na frente, mas só adiante é que vamos nos dar conta. Eu só quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: só o amor a Deus, só o amor a Deus, acima de todas as coisas, fará com que a gente seja capaz de amar a todas as outras com amor sadio e equilibrado. Quando uma coisa é mais amada do que Ele no nosso coração, então talvez você não tenha percebido, mas nós já estamos cometendo o pecado da idolatria. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Gente, isso tem tudo a ver, porque o povo de Deus, o povo de Israel, havia feito uma aliança com o Senhor, de amá-lo sobre todas as coisas, mas haviam caído nesse pecado. E sabe o que acontece quando alguém cai no pecado da idolatria? O Salmo 115 diz que todos aqueles que adoram ídolos passam a se tornar parecidos com os ídolos que adoram. Salmo 115 diz que se você adora um ídolo, você se torna muito parecido com o ídolo que você adora. Por isso que tem gente que tem cara de carro, tem gente que tem cara do filho rebelde, adolescente, a quem não impõe limites, com medo de perder o amor do filho. Tem gente que tem cara de fundo de ações, tem cara que tem cara de dólar, tem gente que tem cara de coisas que não se pode nem falar, porque à medida que você adora esse ídolo, você vai se tornando cada vez mais parecido com ele. Mas a pior semelhança que o Salmo 115 diz, que passa a ter o adorador do ídolo com o ídolo, é o fato do ídolo ter olhos, mas não ver, ter ouvidos, mas não ouvir. Algum tempo atrás, poucos meses, um pastor muito amigo meu me ligou para abrir o coração. Eu senti que ele estava precisando de ajuda. E ele disse: de repente, eu comecei a olhar para a minha própria vida e eu me dei conta que hoje eu sou muito pior do que o que eu já fui no passado. No passado, meu coração vibrava muito mais com as coisas de Deus. No passado, eu tinha muito mais prazer de estar na presença de Deus. No passado, eu tinha muito mais empolgação de estudar a Bíblia, de orar, de me colocar diante de Deus. Gente, de repente, nos damos conta de que estamos nos tornando cristãos frios, iguaizinhos àqueles que num passado talvez não muito distante, nós condenávamos. Vamos ficando arraigados às nossas próprias tradições modernas, luzes, cores, sons. É a moderna tradição religiosa. E nosso coração, se não tomamos cuidado, começa a se apegar a esse tipo de coisa.
Mas lá no fundo do nosso coração, nós passamos a ter dificuldade de orar, passamos a ter dificuldade de ler a Bíblia, passamos dificuldade em sentir a presença de Deus, em ter prazer de parar 1 hora ao longo do dia, para se colocar diante de Deus, sair da agitação, aquietar o coração e ouvir Deus falando. De repente nos damos conta de que o nosso coração está ficando frio, de que estamos ficando espiritualmente frios. Gente, essa talvez seja a pior consequência do pecado da idolatria. É que quando nós cedemos o trono do nosso coração, tirando Jesus e colocando o ídolo, nós começamos a ficar frios espiritualmente. A idolatria é a principal causa da frieza do povo de Deus. Nossos corações têm necessidade de adorar. Nossos corações têm necessidade de dar as nossas afeições, o nosso amor a algum Deus. Se nós desviamos esse calor, se nós desviamos esse amor para um outro ídolo, então o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com o Senhor começa a esfriar. O que significa o vale de ossos secos? Significa que o povo ali representado havia morrido. Percebe? O povo morreu, os ossos estão secos. Então isso significa não apenas que o povo morreu, mas que o povo morreu há muito tempo. Afinal de contas, provavelmente, talvez não houvesse mais nem o cheiro dos corpos em decomposição. Porque o que ele diz é que os ossos estavam sequíssimos. Não são cadáveres, são ossos secos. Esses homens não morreram ontem, mas já havia muito tempo que eles haviam perdido a batalha, há muito tempo eles estavam mortos. Então no texto que lemos, o Senhor pergunta ao profeta: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, profeta: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Só tu o sabes. O profeta não tinha ideia do que poderia acontecer ali, mas ele conhecia o Deus de Israel, e ele sabia que o Deus de Israel, que tinha poder de dar a vida, tem poder de reavivar, ressuscitar e até fazer nascer de novo. Então, o Senhor diz ao profeta: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Confesso que isso é muito estranho. Nós estamos acostumados a pregar para os mais diferentes tipos de auditório. Quando você começa a pregar, você pelos olhos vê se as pessoas estão ali ligadas, se a gente está em sintonia, se o Espírito está agindo, ou se a pessoa está completamente desligada. Às vezes você observa aquele olhar assim, fuzilando. Se tivesse raio laser, ficar só aquele buraco, acabava tudo. Mas pregar para osso seco, porque o Senhor mandou, gente, só porque o Senhor mandou. Então o Senhor mandou e ele obedece. Olha que curioso, gente. Quando o Senhor deu a ordem: pregue, profetize para os ossos secos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A partir desse momento o texto diz que aqueles ossos voltam a se juntar. Os ossos se juntam, voltam a ter tendões, forma-se carne, pele. Mas uma coisa muito, muito curiosa acontece. O texto diz que toda essa parte de carne, tendões e provavelmente órgãos, tudo é refeito, é recomposto. Mas aquele exército continuava morto. Então você percebe o que pode acontecer? É possível a gente viver tendo ossos, tendões, carne, mas ainda assim estarmos mortos, como aquele exército. Faltava alguma coisa, está faltando algo. Aquele exército precisava de um sopro de vida,
Aquele exército estava precisando da mesma coisa que Deus fez com aquele monte de barro em que ele soprou o fôlego de vida e Adão veio a existir. Enquanto não houver esse sopro do Espírito, aquele exército gigante ia continuar morto. E aí observe o seguinte: apenas por uma questão de diferença de tempo, se foi há muito tempo ou há pouco tempo, o fato de estar morto, revestido de carne, órgãos e pele, ou estar morto, já com os ossos sequíssimos, não faz a menor diferença. A única diferença é que alguns já morreram há muito tempo. Outros continuam com as suas atividades, apesar de estarem espiritualmente mortos. E se estão mortos, então não tem diferença absolutamente nenhuma se temos um corpo ou se já viramos ossos secos. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Quando vocês entraram, você deve ter recebido um saquinho muito bonitinho. O pessoal que trabalhou, que fez uma coisa tão bonita, tão bem preparada, que tem uma folhinha e uma pedra. A folhinha já está seca. A sua folhinha está seca? Você recebeu? Depois que a gente pega essa folhinha, eu fico imaginando o seguinte: de onde essa folhinha terá vindo? Será que essa folhinha foi de alguma planta que fica lá que ficava na encosta de daquele morro, lá de Arraial do Cabo, do Pontal do Atalaia? Será que essa planta, de onde veio essa folhinha, fica assim na encosta de um morro, aonde todo dia, se você estivesse junto, você veria o pôr do sol, com o mar e a brisa vindo? Será que essa folhinha veio da Serra de Friburgo? Será que o galho, de onde essa folhinha foi arrancada, será que ele foi usado por algum passarinho, para que o passarinho construísse nele algum ninho? Gente, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: essa folha, ela já foi conectada a um ramo. E esse ramo, ao caule principal. Uma coisa eu sei: essa folha que hoje está seca nas nossas mãos, por um dia, seiva já correu através dos vasos dela. Essa folha, um dia, ela já foi viva, ela pertenceu a um ser vivo, a uma planta. E a pedra? Gente, de onde terá vindo essa pedra? Será que ela veio de um rio, de Muri? Será que ela, antes de estar aqui nas nossas mãos, será que ela foi recolhida em alguma praia? Eu não tenho a menor noção de onde ela veio. Qual a diferença da folha e da pedra? Hoje os dois estão mortos. Hoje nenhum dos dois reagiria. A pedra, ela sempre foi pedra, independente do que aconteceu ao redor, das circunstâncias no meio do qual ela foi criada por Deus, colocada ali. Mas a folha, ela já foi viva. Hoje ela está seca, mas um dia ela já foi parte de uma planta que fez e cumpriu toda a sua função. Gente, sabe o que isso quer dizer para a gente? Quando Deus explica a visão a Ezequiel, ele diz o seguinte: Ezequiel, esses ossos secos, eles são toda a casa de Israel. Os ossos secos são o meu povo. E aí, eu quero fazer uma primeira consideração em relação a isso. Avivamento é coisa para crente,
e não para descrente. Avivamento é para gente que crê e não para quem não crê. Avivamento não é para aqueles que nunca conheceram a Jesus. Avivamento não é para aqueles que não creem. Avivamento não é para aqueles que nunca experimentaram a vida. Nós, crentes, é que precisamos desesperadamente de um avivamento. Nós, cristãos, é que precisamos ser reavivados. Renovação não é para descrente, é para cristão. Nós não precisamos continuar seguindo nesse caminho em que nossos corações endurecem, em que perdemos a capacidade de admirar as grandes obras, os grandes feitos do Senhor. Nós não precisamos continuar nesse caminho em que vamos nos tornando modernos fariseus, em que cumprimos regularmente, rotineiramente, todas as nossas obrigações religiosas, enquanto o nosso coração está duro, fechado, vazio, seco. Percebe? Avivamento não é para aquilo que já nasceu para ser duro, para não ter vida. Avivamento é para coisa que um dia viveu, que agora se encontra seco, mas que pode voltar a viver. Esse processo pode ser revertido pela ação do nosso Deus. Gente, acredite, guarde isso no seu coração. É possível voltar a crer, é possível voltar a se deslumbrar com a ação de Deus na sua vida, próximo a você, no nosso meio. É possível voltar a fazer do Senhor o único Deus, o único Senhor das nossas vidas, do nosso coração. É possível. A vida cristã não precisa seguir implacavelmente esse caminho de apogeu, vitória, glorioso, e depois de esfriamento, até chegar à derrota e à queda, e a destruição total em que vira um osso seco. Isso pode ser revertido. Nós precisamos de um avivamento, e é por nós que ele existe. Segunda consideração, gente, não podemos produzir um avivamento, mas a palavra de Deus pode. Nós não podemos, mas a palavra de Deus pode. Meus irmãos queridos, uma das coisas que mais evidencia a derrota do povo de Deus é a falta de amor pela sua palavra. Uma das coisas, um dos sinais mais importantes para nós identificarmos no nosso coração se caímos no pecado da idolatria e começamos a esfriar ou não, é como está o nosso amor pela palavra de Deus. Como está a nossa consideração para com a palavra de Deus? Temos sido indiferentes à sua palavra? Ela ainda faz o nosso coração vibrar? Não sentimos mais vontade, ânimo de abrir a Escritura Sagrada? Ou nossos corações continuam ávidos, continuam sedentos? Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Percebe o que acontece? Por que pregar para ossos secos? Porque somente a palavra de Deus tem poder para produzir vida novamente. Somente a palavra de Deus tem poder de reavivar, de trazer a vida, de voltar a viver, se extasiar, se emocionar diante do Senhor. A palavra de Deus já produziu uma vez, pode produzir novamente. Ora, quem disse: haja luz, e houve luz? E você acha que o Senhor perdeu o poder desde que isso aconteceu? Você acha que ele se cansou? Você acha que Deus está abatido, deprimido?
Ora, irmãos, o Senhor continua com o mesmo vigor. Ele é todo poderoso. Ele continua no nosso meio. Ele continua agindo. Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou a viver. A vida voltou. Aquele que já estava morto há 4 dias em estado de decomposição. Você percebe o que acontece? Nós não podemos produzir um avivamento, mas a palavra de Deus pode. Há quanto tempo eu não consigo mais ler a minha Bíblia como lia no início? Há quanto tempo eu não consigo mais parar, sair da minha roda viva, do dia a dia, para me colocar diante de Deus e ouvir Deus falando pessoalmente, particularmente comigo, no meu ouvido, na minha mente, no meu coração? Há quanto tempo? Frieza espiritual tem solução, tem salvação. Esse sentimento de amor pela palavra, isso volta. Meu desejo de orar, ele pode voltar com força no meu coração. Meu coração pode voltar a vibrar toda vez que eu louvo. Gente, a salvação está em ouvir a palavra de Deus. Profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E sempre que um osso seco ouvir a palavra do Senhor, ele vai cumprir a sua missão. Um osso se juntou ao outro e voltou a ter carne, e se levantou e voltou a ser um grande e poderoso exército. Se dermos ouvidos às suas palavras, o avivamento virá. Pode vir para todos, pode vir para um grupo, ou pode vir só para você. Depende de quem está disposto a voltar a ouvir a sua palavra e a querer que o Senhor volte a tomar conta do seu coração. E essa é a terceira consideração. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, então todas as demais coisas começam a ganhar sentido. Percebe o que acontece? Você está ajustando o seu coração. No instante que você tirou Jesus, entrou um ídolo, você secou, se tornou igual ao ídolo. Seus olhos não veem mais a glória de Deus, seus ouvidos não permitem que seu coração vibre como vibrava antes. Você se tornou como um ídolo, que não tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, e é duro feito um pau. Mas você entra na presença de Deus e você fala: Senhor, eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu amo muito a minha esposa. Eu sou capaz de dar a minha vida por ela. Mas eu quero amar o Senhor mais do que a ela. Eu amo meus filhos mais do que qualquer outra coisa. Eu poderia dar minha vida tranquilamente por qualquer um dos meus filhos. Mas eu quero amar o Senhor mais do que eu amo os meus filhos. Quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? O amor se ajusta no nosso coração. Então, quando nós amamos a Deus mais do que todas as outras coisas, eu passo a amar a minha esposa como devo. Eu continuo sendo capaz de dar minha vida por ela. Mas o meu amor por ela agora é um amor absolutamente sadio. Eu vou amar a minha esposa como Deus sempre quis que eu amasse. Ela sai do pedestal de ídolo do meu coração, Jesus é entronizado, e quando isso acontece, nós amamos a todos, mas agora com amor sadio, agora com amor equilibrado, agora com amor cristão, com amor genuinamente bíblico. Eu posso continuar prosperando, sendo abençoado, mas eu reconheço que o meu patrimônio é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem me concedeu. E tantas outras coisas boas eu recebo, como vendo nessas coisas bênçãos específicas, preciosas, de um Deus extremamente amado. Mas
elas não ocupam mais o lugar de bem supremo do meu coração. Quero concluir, gente, dizendo que o melhor presente que nós podemos dar a Jesus é fazermos uma faxina no coração e declararmos para o Senhor dessa maneira: Senhor, se tem ídolo, expulsa essa coisa ruim de mim. Se eu não tenho conseguido entender essas coisas, meu filho é um ídolo, meu cônjuge é um ídolo, não sei o que é um ídolo, Senhor, e por isso eu reconheço que meu coração se esfriou, por isso eu reconheço que hoje, apesar de eu estar aqui, com carne e osso, mas, Senhor, realmente, quando eu olho para mim, eu me sinto assim mesmo. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, eu venho para a igreja assim, porque eu gosto do louvor, né? Mas eu me sinto morto. Então, gente, é hora da gente orar, da gente voltar a essa estaca. Não voltar como quem retrocede lá para trás, mas nós aproveitarmos e sondarmos nosso coração, limparmos a nossa alma e pedirmos: Senhor, eu não quero voltar lá para trás. Eu passei tanta luta para amadurecer e chegar onde estou. Nós passamos tanta luta para chegar onde estamos. Mas eu reconheço que eu preciso de um avivamento. Eu preciso retirar qualquer coisa que no meu coração está ocupando um lugar mais alto que o meu Senhor. E essas coisas precisam ser ajustadas. Irmãos, vejam, a igreja está completando 15 anos. O que vem pela frente? A gente não sabe. Marcão expressou ali algo que acho que está no nosso coração. Eu desejo mais 15 anos para a igreja. Gente, assim, tudo bem. Eu prefiro que Jesus volte antes também, como Marcão. Agora, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é importante: que a gente ajuste o nosso coração agora. Que a gente não prossiga mais um dia sequer satisfeitos com a miséria do nosso coração, com a pobreza da nossa vida espiritual. Isso não é normal, não precisa ser assim, não deve continuar assim. Nós precisamos clamar para que o Senhor venha e faça tudo de novo. Manda um avivamento, Senhor, renova o nosso coração, refaz a nossa paixão pelo Senhor, não deixa a gente perder a visão, não deixa a paixão, o amor sair do nosso coração. Senhor, se isso acontecer com a gente, viramos um vale de ossos secos, ou talvez um amontoado de corpos, ali com carne, osso, que respira, que tem um coração que bate, mas que continuam mortos, porque falta o fôlego da vida, falta o espírito, falta o avivamento, a renovação, falta uma ação especial da parte de Deus. Oceânica, 15 anos. Sua história teve início antes que o mundo fosse criado. É certo que ainda não acabou o que está escrito a seu respeito. 15 anos. 15 anos. Estamos só começando. E pode ter certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, trata o nosso coração da maneira como acabamos de ouvir. Queremos que o Senhor reine sobre nós. Não admitimos, Senhor, a hipótese de alguma outra coisa, seja lá o que for, por mais virtuosa que possa parecer, ocupe no nosso coração um trono acima do teu. Então, ajuda a gente, ajuda-nos a reequilibrarmos os valores do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Envia sobre nós, Senhor, uma porção especial do Teu Espírito. Manda de novo o avivamento, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor ordenou a Lázaro, vem para fora. Ordena a gente, Senhor, que a gente saia
que a gente volte a viver com nossos corações cheios do Teu Espírito Santo, apaixonados pelo Senhor, preferindo um instante com o Senhor a 1000 anos nesse mundo. Senhor, faz essa obra em nossas vidas, faz em todos nós, Senhor. Quando realmente a gente olha para o nosso coração, Senhor, a gente se dá conta de que já fomos mais apaixonados pelo Senhor, já vibramos mais com as coisas de Deus, já ansiamos mais pela Tua palavra, pelo tempo na Tua presença. Senhor, então, completa essa obra que o Senhor já começou, produz em nós, Senhor, um grande avivamento e faz com que a igreja oceânica se levante como aquele exército de Ezequiel e vá cumprir com poder e graça o chamado de Deus para a gente. É a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.